Olá, está começando mais um ProLaborcast. Esse podcast foi feito para você, com o intuito de descomplicar as atividades no dia a dia do mundo corporativo. Eu sou Solânia Leite e hoje a gente escolheu um tema muito polêmico, muito mesmo, tem muitas dúvidas. Hoje nós vamos falar sobre assédio, tanto assédio moral como assédio sexual. Por aí vocês já estão vendo tanto que é complicado. Então eu estou aqui acompanhada com o Léo e com o Alisson e a gente vai falar um pouquinho desse tema com vocês, mas eu vou deixar que os dois mesmos se apresentem. Seja bem-vindo, Alisson, seja bem-vindo mais uma vez o Léo, que é meu parceiro aqui. Eu estou botando ele ser bem-vindo, gente, mas ele já fica aqui direto, vocês sabem, né? Então, assim, para quem não conhece o Léo, se apresenta aí, Leonardo Peixoto. Olá, pessoal. Me chamo Leonardo, né? Faço parte aqui da ProLabor, tanto na parte comercial como na parte de consultoria jurídica. Hoje a gente vai receber o Alisson, como a Solane falou, e falar de um tema que, como ela bem disse, é bastante polêmico, né? Que é o assédio, né? Que vem tanto do assédio moral, né? Até a questão do assédio sexual. A gente, aqui nos bastidores, inclusive, por momentos antes, quase foi mudado o tema. O pessoal não queria falar do tema, queria mudar o assunto. Não, então não dedura, Léo. Essa parte para ficar mais animada, assim, a discussão. Mas aí o Alisson veio para tirar algumas dúvidas nossas, né? Seja bem-vindo, Alisson. Obrigado. E vamos dar início aí, né? E antes até de você se apresentar, Alisson, tá? Aproveita, porque, gente, o Alisson prometeu há uns podcasts atrás que ele vinha aqui quando ele lançasse o livro dele. Esse livro que tá aqui com ele, mas ele é meu já, ele já me deu, tá? Eu tô deixando com ele emprestadinho só enquanto ele se apresenta e apresenta o livro também para vocês. Obrigado, Solânia. Obrigado, doutor Leonardo. É uma satisfação retornar à casa de vocês. Acho que é a minha terceira ou quarta contribuição aqui no podcast. E realmente me sinto em casa, né? E sempre com temas polêmicos. É isso que eu gosto aqui da proposta do ProLaborcast, que vem trazendo assuntos pragmáticos e que são polêmicos, né? E sempre de forma muito certeira. Aproveitando, me chamo Alisson Castro, sou advogado, sou especialista em consultoria empresarial e mestre em direito privado. Na semana retrasada ocorreu o lançamento oficial do meu livro, que é fruto da minha tese de mestrado, né? A relevância dos atos da vida privada do empregado no contrato de trabalho. É um tema complexo e é por isso que esse livro ele é um pouco inovador na área e já está disponível nas plataformas Da Amazon, da né? Amazon, acho que Mercado Livre, enfim, basta pesquisar na internet aí, botar meu nome completo e colocar livro que vai aparecer. Pesquisem rápido, porque tá já acabando. Tava acabando, deixa eu pegar logo o meu aqui, senão vendedora já pensou? Olha, gente, tá aqui, porque tá aqui. Porque senão ele vai levar de volta e eu não deixo, esse é meu, né? Então, comprem, porque o assunto é muito interessante mesmo. Perfeito, obrigado, Solange. Então, vamos lá, né? Vamos lá Vamos. começar, já que a gente falou que vai falar de assédio. Muitas pessoas, quando eu falei o tema, disseram assédio moral ou assédio sexual. Eu digo os dois. Vamos botar tudo num balaio só e vamos ver o que é que dá, né, Alisson? Então, assim, começando, fala um pouco pra gente o que é o assédio, né? Veja, não existe uma definição legal, mas se for para a gente conceituar de forma simples, assédio, seja moral ou sexual, é você expor alguém à situação vexatória, né? O que vai diferenciar se vai ser assédio moral ou sexual é o caráter daquela exposição. Então, se, por exemplo, eu exponho um trabalhador ou um terceiro a uma exposição indevida da sua imagem, da sua honra, isso pode caracterizar assédio moral. Agora, se esse meu ato tem um cunho sexual, obviamente, né? Assim, se for um beijo indevido, se for alguma prática ali de contato com a outra parte de forma não consensual, isso pode considerar assédio sexual. Então, só para a gente conceituar o que é assédio, seria essa exposição, constante ou não, a uma situação vexatória. Então, aquele apitinho na frente das lojas, sabe? Que a gente saiu e a coisa apitou, mas você pagou a coisa e você tá com a nota e o fiscal vem e te deixa de um jeito constrangedor. Isso é assédio? Veja, a gente tem que saber diferenciar algumas coisas. Pois Isso é, aí pode pode dizer. ser um abalo à moral daquele cliente, né? Não seria assim um assédio moral decorrente da relação de trabalho. Já seria a questão do dano moral, né? Pronto, como é uma é isso que eu queria relação, falar, porque como é uma assim- relação de consumo, não com relação de trabalho, né? Seria assim, a consequência prática de questões indenizatórias seria a mesma, mas só que tecnicamente seria
um abalo à dignidade humana daquele cliente, O daquela... assédio moral tem que estar ligado à relação de trabalho? Sim, nesse nosso caso, sim. Tá bom. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho assim. O assédio sexual. Hoje é muito polêmico, inclusive na atualização da NR5, né, que é a CIPA, Isso. fala que agora no curso de CIPA tem que ser tratado sobre esse assunto, né? Eu acho que é um nível de esclarecimento e prevenção, lógico. E assim, muitas pessoas não entendem muito, Alisson, assim, eu costumo dizer que existe uma linha muito fina entre o que é o antigamente galanteio, tem uns galanteios chulo e barato, isso é fato, toda mulher já deve ter passado por isso, e até onde ultrapasse é o assédio. Uhum. Como é isso hoje? É uma pergunta bem polêmica, mas é fácil de ser interpretada e de ser respondida com uma resposta simples. É razoabilidade e bom senso, né? Então, assim, se a outra parte, obviamente, não dá cabimento, não dá brecha para esse tipo de comportamento, seria minimamente esquisito e minimamente desproporcional um terceiro, seja colaborador, seja dono da empresa, forçar alguma relação íntima, né? Então, assim, a ordem para evitar qualquer tipo de problema na sua empresa, ou até mesmo na sua vida, seria realmente um pouco de razoabilidade e de noção, né? Porque, assim, caso seja configurado um assédio sexual no ambiente da empresa, isso pode ter repercussão indenizatória, no âmbito da justiça do trabalho, seria uma indenização por todo constrangimento, mas a depender desse assédio, isso pode configurar crime também. Uhum. Então, assim, o mesmo ato, por mais que seja praticado no âmbito da empresa, pode ter repercussão trabalhista e repercussão penal. E quem paga essa indenização? É a empresa? Por exemplo, eu estou aqui, eu trabalho com o Léo, aí eu me sinto assediada, eu denuncio. Aí o Léo é funcionário da Prolabor. Quem que paga isso? É o Leonardo ou a Prolabor? Pronto, no âmbito penal, obviamente, seria o Leonardo, né? Mas no âmbito trabalhista, para fins indenizatórios, o direito do trabalho entende que o gestor, que é a empresa, ela tem a obrigação de zelar pelo bom funcionamento da empresa e de seus colaboradores. Então, se, por exemplo, a empregada, ou o empregado, obviamente, é vítima de qualquer tipo de assédio moral, sexual, ela pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho, assim, olha, juiz, a empresa não está cumprindo com as suas obrigações básicas, quer zelar pelo ambiente de trabalho saudável, respeitoso, estou sendo assediado na empresa, então eu quero pôr fim à minha relação de trabalho, não quero mais nada dessa empresa, quero receber minhas verbas rescisórias integralmente, e também quero indenização pelo meu assédio. Essa indenização não vai ser em face do meu colaborador, vai ser em face da empresa. A empresa que vai pagar aquele valor. Então, Além se a empresa tem a obrigação, no caso, de demiti-lo sem... Tipo assim, porque eu sei que o funcionário está pedindo a demissão, porque ele quer sair, ele quer se desligar daquela empresa. Mas ele perde os direitos dele com isso? No caso, o empregado assediado ou assediador? O assediado. Veja, ele com certeza quer sair por toda a situação daquele ambiente hostil, né? De assédio. Enfim, a empresa pode, de fato, demitir ele sem justa causa. Porque ele foi vítima, né? No caso, razão dos assédios e daquele prejuízo causado a ele ou a ela, nada obsta ali uma ação indenizatória movida por esse trabalhador, por essa trabalhadora. Não é porque você demitiu um empregado ou um empregado que as suas obrigações do contrato de trabalho já estão plenamente quitadas, né? Tem muito empresário que acha que é isso. Assim, não, aconteceu qualquer problema, vou demitir sem justa causa, fazer um favor e morreu. Não. Ele pode ainda assim entrar com ação para questionar alguma verba não paga integralmente ou, nesse caso específico, pedir a indenização pelos danos morais sofridos, né? Porque isso esse assédio gera dano moral. Né? Isso o assediado, o empregado assediado. Ah, a vítima, no caso. Entendi. O assediador, a empresa tem a obrigação de adverti-lo, suspendê-lo ou demiti-lo por justa causa. Aí pode ser justa causa, no caso. Se tiver os requisitos que nós já trabalhamos aqui no podcast... vão assistir lá no podcast justa causa, de demissão por justa causa. Se tiver os 3 requisitos, falta grave, previsão legal e temporalidade, né? Se você aplicar imediatamente aquilo, a imediatidade, aí você pode demitir por justa causa. É muito por isso que eu acredito que a NR5 trouxe essa mudança, né, de colocar a CIPA e colocar na responsabilidade da CIPA fazer esse trabalho de conscientização contra assédio, né, esse tipo de situações na empresa, porque como bem o Alisson falou, a empresa ela tem a responsabilidade de combater isso daí, né? Se ocorrer na empresa e a empresa não tomar nenhuma medida, quem vai responder na questão indenizatória é a própria empresa. E como a gente sabe que a CIPA representa tanto os empregados como a empresa, ela tem que estar
a par disso aí, fazer Sim. toda essa campanha, para que a empresa mostre, até numa possível ação Isso. trabalhista futura, que ela fez a Perfeito. parte dela. Ó, a minha CIP, ela tá aqui, ela faz palestras de conscientização Perfeito. contra assédio. Então, assim, a gente, meio que naquele dia que a gente falou sobre a CIP, a gente disse que é algo novo, né? Mas dentro dessa pauta, é isso que se encaixa, né? A empresa tá fazendo isso, lógico que ela não vai ficar 100% isenta de pagar qualquer tipo de indenização, mas o Alisson bem sabe que, comprovando que a empresa Isso. cumpriu o papel dela, que está fazendo essas campanhas de conscientização, que advertiu o assediador, a probabilidade dela ser punida financeiramente se torna bem menor. né, Alisson? Porque a gente consegue, isso aí falando um pouco mais da técnica do direito mesmo, para fins de defesa de uma empresa dessa, por exemplo. Se eu consigo comprovar no processo que eu sou extremamente rigoroso com meus empregados, enfim, aplicar advertência eventualmente, faço esses treinamentos com frequência, o juiz pode entender que existiu a quebra do nexo causal. O que é isso? É aquele elo entre aquela ação e aquele dano. Se eu quebro o nexo causal, não existe dano. Então, até mesmo a empresa consegue se livrar, entre aspas, né, de eventual condenação trabalhista. Se eu consigo mostrar para o juiz no processo que eu não tolero qualquer tipo de absurdo da minha empresa, que eu sou vigilante, que eu obedeço todas as regras do contrato de trabalho, Que não compactua com que eu não compactuo, que aquele foi um ato isolado do meu trabalhador, que ele quer mau caráter e foi demitido. Que foi demitido rapidamente. Pois é, aí eventualmente até daria certo. É não ser condenado a justiça de trabalho. Mas a nível financeiro, assim, de indenização financeira, a vítima, no caso, né, o assediado, ele pode acionar o assediador também ou não? Só a empresa? Veja, na prática isso não vai acontecer por puro pragmatismo mesmo, porque é muito mais cômodo pro advogado do reclamante, né, do trabalhador, e até pro próprio empregado ajuizar em face da empresa que sabe que tem responsabilidade e sabe que tem dinheiro. Dificilmente aquele seu colega ali vai ter condições de pagar uma indenização de 10, 20, 30 mil reais. Então, assim, na prática, a ação trabalhista pelo assédio vai ser em face da empresa, até porque é a empresa que tem a prerrogativa de zelar pelo aquele ambiente de trabalho. Agora, para fim de repercussão criminal, caso aquele trabalhador ou aquele trabalhador se sinta lesado, aí vai ser endereçada a pessoa física do assediador. Não vai ser a empresa, Alisson, por exemplo, voltando a esse caso aí do assediado, do assediador, foi para a justiça, a empresa teve que pagar uma indenização, porque foi configurado realmente, né, o assédio. A empresa pode pedir ressarcimento ao assediador desse dinheiro? Excelente pergunta. É a chamada ação regressiva. Aí nós vamos ter que analisar cada caso, tá? Desculpa. Aí, de fato, eu não... Assim, de fato, ela pode entrar com a ação regressiva, mas eu não sei se a consequência prática, se o juiz vai entender que aquele trabalhador vai ressarcir a empresa, ainda que seja um valor mínimo. Por quê? Novamente, né, a gente volta àquele pressuposto básico do direito de trabalho. A empresa que tem a obrigação de zelar pelo ambiente de trabalho. Então, se eu não posso estar transferindo a minha omissão, enquanto empregador, sendo omisso, para aquele meu empregado. Porque, assim, a lógica do direito de trabalho, uns criticam, outros elogiam, mas, assim, parte do pressuposto que o empregado ele é hipossuficiente, né? Ou seja, ele é fraco, ele não tem noção de muita coisa. No direito de trabalho, a lógica do direito de trabalho é essa. Então, assim, se o empregado está assediando, é porque faltou ali uma campanha de conscientização. Mas então, vamos lá. Então, voltando aqui, vamos piorar a situação. O assediado botou na justiça, não ganhou a indenização financeira, porque a empresa provou que faz campanha com aquela ali que você falou, que não teve o nexo causal. Quebrou o nexo causal. Isso, quebrou. Não teve porque ele faz tudo isso. Existe alguma ação, mesmo assim, que a empresa possa colocar diante do assediador para que, tipo assim, você me fez passar por isso. E eu sou inocente, a culpa é só sua. Agora eu tô te botando na justiça. Tem como? Acho que assim, normalmente a maior recurso para a empresa é a justa causa, né? Exatamente. Assim, eu acho que a consequência prática seria demitir aquele empregado por justa causa. Entendi. Obviamente, e aí quebrando mais um mito da justiça do trabalho também, as pessoas acham que só quem pode demandar é o empregado, né? Mas o empregador, a empresa, pode ajuizar uma ação indenizatória contra o empregado. Isso é, inclusive, um dos temas do livro também. Então, assim, se o empregado pratica esse ato e está, enfim, causando algum tipo de prejuízo à imagem da empresa,
eu posso sim ajuizar uma ação contra aquele empregado. E demiti-lo. E demiti-lo, obviamente, além da demissão por justa causa. Mesmo que nenhum colaborador tenha feito a denúncia direta, eu só observei, o meu RH observou, alguém observou, eu posso fazer isso. Isso assim, você poderia demitir por justa causa, tentar ler eventual ação reparatória, né, indenizatória. Dificilmente, confesso que na prática, isso sim. dificilmente vai acontecer ou vai se traduzir em vantagem financeira para a empresa. Ou o terceiro, e aí seria uma situação mais drástica, seria denunciar ele na justiça criminal. Já que isso também é crime. Tira um mito aqui da gente, Alisson. Assim, muitas vezes quando a gente fala de assédio sexual ou moral, que a gente vai falar daqui a pouco, sempre lida assim, é do mais forte para o mais fraco. É o gerente que assediou, é o líder que assediou. Isso tem o inverso? Perfeito, excelente pergunta. E aí vamos quebrar mais um mito aqui nessa esfera. O que acontece? Tem muita gente que acha que o assédio moral só é caracterizado quando existe um superior hierárquico fazendo algum tipo de situação vexatória, constrangedora, reiterada, em face daquele empregado. Mas não, tá? Esse é o chamado assédio moral vertical descendente. Esse é o termo técnico. E no sexual tem também? Porque a gente está tratando agora do sexual, a mesma coisa? A mesma coisa. Aí vamos por partes aqui. Então, assim, o assédio moral ou sexual pode ser praticado por pessoas que estão no mesmo nível hierárquico, ou seja, eu sou supervisor, meu colega é supervisor. Eu posso estar ali enredando, entre aspas, né, de forma reiterada, de forma vexatória, com ele. Não quer dizer que só porque ele está no mesmo nível que eu terei que tratá-lo de forma diferente, ou que se eu tirar uma brincadeira não vai ser considerado assédio moral ou sexual. Existe assédio no mesmo nível. A prática mais comum é quando você tem um superior que está ali assediando aquele empregado subordinado, né, e hierarquicamente inferior a ele. Essa também é uma forma de assédio. E a forma um pouco menos comum, mas que acontece também na prática, mas pouco judicializado muitas vezes, é aquele assédio contra o diretor da empresa. Isso é até estranho, né? Falar assim, olha, como é que o meu coordenador, então o meu gerente que ganha ali o triplo do meu salário está sofrendo assédio? Então isso acontece muito também. Isso falando inicialmente do assédio sexual, né? Não assédio ainda do sexual moral. ou moral. Mas... Moral principalmente. Tá, quando, por exemplo, um empregado, enfim, eu tenho um grupo de empregados, chega um gestor de outra unidade para botar ordem na casa. Assim, olha, eu sou da unidade da Pacatuba, eu vou cuidar aqui da unidade de Fortaleza. Então, quando esse gestor chega na empresa, ele começa a ser alvo ali de piadinha. Só quer demonstrar serviço. Não sabe de nada. Como é que esse cara tá aí? Só pode babar o chefe demais. Deve ter algum caso com o dono da empresa, ou com a dona da empresa. Então, essas situações são praticadas por empregados que estão em nível abaixo desse diretor, mas que mesmo assim configura assédio. Tá, e a empresa pode ser punida. Ei, pera, não vamos pro moral ainda não. Vamos ficar aqui no assédio sexual, a gente já vai passar pro moral. Então, voltando à pergunta essa minha. Então, o assédio sexual, ele pode ser na cadeia hierárquica, né, digamos assim, o inverso, né? Sim, pode, inclusive, assim, um exemplo prático é um gerente que é mulher, que acontece muito também. E aí, os seus liderados, né, dão piadinha, de cunho mesmo, que é voltado para a questão do assédio sexual. Eles estão em um nível hierárquico inverso, mas não deixa de ser um assédio sexual. Posso polemizar mais? Já posso. Me diga uma coisa, que a gente sempre tá aí, todos os exemplos que a gente dá, a gente diz assim, a gerente que era mulher. Então, a gente sempre parte do princípio que o assédio ocorre do sexo masculino para o sexo feminino. O oposto também acontece? Acontece, com certeza. Mas assim, na maiores casos se configura mais o contrário? Como é que funciona? Ou entende-se por a mulher ser, teoricamente, o lado frágil da história? Como é que funciona isso? Eu não consigo ter uma estatística oficial, né? Mas com certeza isso é mais prático. Pela lei, os dois acontecem. Não, obviamente. Assédio, entre independente. Homem e mulher. Homem com homem, mulher com seja mulher. Hétero, mulher. Seja homossexual, qualquer tipo de orientação sexual, de gênero, vai ser considerado assédio se for considerada essa situação exposta, né? De exposição vexatória. Sim. De caráter sexual ou moral, né? Mas não é verdade. Quando a gente fala em assédio sexual, a gente não vem já na cabeça da gente um homem assediando uma mulher. Né? Não já vem, Léo, essa coisa na mente? Acho que porque tem muito homem feio, né? Não? Mas já vem isso na mente. Sim. E, no entanto, a gente tem que entender que o oposto também acontece. Né? É como você falou, não importa se é hétero, se é homossexual, se é de mulher para homem. Nós estamos tratando aqui do aspecto o quê? Lei. O que é certo, o que é errado, é errado.
Isso. né? Então vai de todos os lados. Por isso é um pressuposto básico da própria Constituição Federal. No artigo 5º diz que não existe distinção entre homem, mulher, gênero, enfim, qualquer cor, etnia. Então, é uma consequência lógica assim mesmo. Não tem como distinguir quem está naquele posto. Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais e a consequência é a mesma. Pronto, então vamos lá. Agora sim, Alisson, vamos falar do assédio moral, Certo. tá? Quais são os tipos de assédio moral? O que é que configura um assédio moral? Vou fazer as perguntas tudo de cada vez, tudo de uma vez só para ajudar. Certo. Os tipos, o que é que configura? Até onde pode ir esse assédio? O que é, por exemplo, você falou aí, a gente tem muita... as pessoas falam de bullying, né? Nas empresas, nas escolas. No caso, o assédio moral tem que ter mais a relação empregado, Isso, trabalhista, empregado e pronto. empregador. É o que eu estava atrás de saber trabalhista, né? No ambiente de trabalho. Mas o bullying faz parte, como você falou, chamando isso, parte, mistura tudo aí no saco e dá uma resposta aqui pra gente. Tem muita gente que acha também que é só uma situação reiterada, né? Se o tempo todo só tá apelido com aquele meu empregado, dizendo que ele tá gordo, que ele é algum tipo de apelido vexatório. Mas tem muitas indenizações na Justiça do Trabalho também que são atos específicos, isolados. Por exemplo, tinha uma empresa de cervejaria que foi condenada há um tempo atrás na Justiça do Trabalho, que além de uma festa, colocou um trabalhador que não atingiu a meta com a fantasia vexatória. Então, assim, não foi um ato constante, assim, não foi mais de uma vez. É porque quando as pessoas vão conceituar assédio moral, acham que é aquela situação reiterada e vexatória. Mas muitas vezes é apenas um ato. Ou seja, seria, por exemplo, ofender o meu trabalhador na frente da empresa toda. Por mais que esteja um ataque de loucura do próprio gestor, do próprio diretor, só foi uma vez, não foi um ato reiterado. Mas isso também pode considerar assédio e também pode ensejar ali a eventual ação de rescisão indireta de contrato de trabalho. Então, assédio moral, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar também é essa situação de que alguns acham que tem que existir uma continuidade de ofensas para ser praticado e para ser considerado aquele assédio moral. Mas muitas vezes não. Às vezes um ato só configura o assédio moral e configura ali, dá amparo para eventual indenização por danos morais. E a questão do que você falou, horizontal, vertical, de como é isso aí que eu nunca tinha ouvido falar, eu confesso a você. Tanto para fim de assédio sexual ou assédio moral, tá? Isso aqui, essa questão assédio, de níveis né? é assédio lato sensu mesmo. Não precisa ser praticado pelo empregado que está em nível superior àquele empregado ofendido. Muitas vezes os empregados estão no mesmo nível ou em níveis diferentes, de forma, enfim, eu estou praticando contra o meu superior ou contra o meu inferior. Também vai ser considerado assédio, tá bom? Então não existe mais a situação de você querer desconstituir um assédio só porque está sendo praticado por empregado, que é ali alguém que está no nível abaixo daquele gestor, daquele diretor. Então, os níveis não importam, tá? Pode ser praticado pelo mesmo nível superior diferente, ou então até mesmo, que é o mais comum, o empregado que está no nível superior contra aquele empregado que está no nível inferior. Me diz uma coisa, o assédio em si, ele serve como álibi, tá? Do subordinado para ter executado uma atividade, não vou dizer ilegal, uma atividade que supostamente não seja permitida pela empresa? Entendeu, né, minha pergunta? Confesso que não. Assim, por exemplo, o Léo é meu chefe. Por ele ser meu chefe, ele me pressiona a fazer uma coisa que vai contra os princípios da empresa. Perfeito. A fazer algo ilegal. E só que ele fica, se você não fizer, eu te demito. Não sei o quê, quem manda sou eu. Parará, pererê, parará. E eu acabo fazendo. Eu cedo isso aí dele. Na hora que a bomba estoura, alguém vai ser preso, alguém vai ser demitido. Isso serve como álibi para mim, para eu justificar que eu estava obedecendo a ele, ou funciona aqui aquela coisa da lei que uma ordem ilegal não se deve ser cumprida? Para fins criminais, eu confesso que é uma tese um pouco fraca. Entendi. Mas para fins de trabalho, para você mostrar que estava em situação de assédio, que estava exposto a uma situação vexatória, aí você consegue, de fato, provar que você estava sendo vítima de assédio. Você estava sendo ameaçado. Você pode não perder seu emprego, tipo isso. Você estava sendo ameaçado, você estava sendo cobrado de forma indevida. Aquela cobrança era individual, não era geral.
Uhum. Então, assim, tudo isso dá ensejo ser uma situação de assédio moral. Contanto que não seja uma coisa criminosa realmente que vá contra a lei no sentido de roubo, desvio, alguma coisa assim, né? Porque Isso. senão aí todo mundo em sã consciência sabe que é errado, né? E aí tem a obrigação moral, inclusive legal também, de não compactar com esse fato criminoso. Ou até de denunciar, né? Isso, exato. A Solane falou, deu esse exemplo e surgiu outra possibilidade aqui na minha cabeça, certo? Suponhamos que, como ela bem citou, um liderado tomou uma determinada atitude por meio de assédio moral por parte do seu líder, né? E isso culminou com a sua demissão por justa causa, certo? Só que em nenhum momento ele foi até a empresa, né? Hoje, que é a CIPA, ou ao pessoal do RH, do EP, citar esse tipo de situação. Ele não contestou isso aí dentro do vínculo empregatício, foi demitido por justa causa. Ele pode entrar em um processo, né, posterior contra a empresa para retirar a justa causa e pedir danos morais. Pode, com certeza. Se ele tiver uma prova, por exemplo. O papel cabe tudo, né? Por exemplo, vamos supor que foi uma conversa via WhatsApp. Ele tem lá tudo registrado. Do líder dele, exigindo que ele fizesse aquilo, caso contrário, ele ia ser demitido. Depende e aí, do que é o aquilo, ele pode né? anexar esse Não, esse com tipo de certeza, situação. com certeza. Assim, Não, Léo, tô dizendo assim, só um pouquinho, só pra te atrapalhar, assim. Mas depende muito do que é aquilo, porque se for algo ilegal realmente, ele não tem como justificar isso, que ele não é criança, ele sabe o que é ilegal e o que não é. Se for alguma coisa contra a política da empresa, aí tudo bem. Mas se for algo ilegal, isso também... Não, vamos lá, tem que separar as esferas, né? A esfera criminal, Ele tá confundindo a sua tudo. defesa seria um pouco fraca, mas para fins de direito de trabalho, para fins de eventual rescisão indireta no contrato de trabalho, eventual ação indenizatória, de fato, é uma boa prova. Para você mostrar, olha, tá aqui, eu tô sendo vítima de assédio. Eu fui vítima de assédio, foi por isso que fui demitido. Então, eu quero a reversão dessa demissão, eu quero uma indenização por todo esse constrangimento que eu passei. E não importa se tem muito gestor, tem muito dono de empresa que acredita, não, aquele meu empregado, ele é maior, ele sabe que a situação que ele tá fazendo não é culpa minha, eu tô numa sede lá em Brasília, não tenho nada a ver com isso. Meu amigo, para fins judiciais, para fins de processo, você tem a obrigação de ter olho em todo canto da sua empresa. E se aquela situação de assédio está ocorrendo na sua empresa, você pode ser punido nesse trabalho. Pronto. Volta novamente para a questão da CIPA, né? Que é A mais CIPA um sexual, olho. assédio sexual, no Isso, caso, né, da CIPA. Não, mas certamente também situação de assédio blog moral chegaria também, né? Chegaria porque as pessoas acabam vendo credibilidade naquela Isso. equipe, confiança, E aí, fica, né? com certeza. E aí uma dúvida que eu tenho, Alisson, é a questão do assédio moral, certo? Ele só pode ocorrer dentro do ambiente de trabalho ou, mesmo que seja fora do ambiente de trabalho, dentre pessoas que trabalham na mesma corporação, pode ser configurado. Um exemplo, já que a gente está aí perto do Natal, né, confraternização das empresas, em uma determinada confraternização da empresa, né, fora do ambiente de trabalho, fora do horário de trabalho, houve uma discussão lá, e um assédio que pode ser configurado como assédio moral. Isso aí cabe também, mesmo fora do horário de trabalho e do ambiente de trabalho? Perfeito. São polêmicas contemporâneas do direito do trabalho, né? Eu acrescento mais um Tem alguma polêmica coisa também. no teu livro? Também, eu também trato sobre isso. Mas além desse tema polêmico, seria no ambiente físico, né? Com as pessoas da empresa. Isso. Agora imagine no ambiente virtual. Eu estou, por exemplo, no grupo de WhatsApp, nas minhas férias, acontece algum tipo de piadinha besta que vai causar um constrangimento indevido. Eu entendo que ambos os casos, tanto em momento de lazer, tanto nas redes sociais, ou até mesmo no grupo da empresa de WhatsApp, pode sim ter repercussão do contrato de trabalho. Esse é um tema também aí do meu livro. E o que acontece na prática? Essa repercussão não necessariamente vai ser a justa causa. Pode ser advertência, pode ser suspensão, Sim. e pode ser, logicamente, demissão por justa causa, desde que, novamente, obedecidos os requisitos legais. Então, assim, tem muito empregado que veste aí um falso manto de proteção, de achar que, não, eu estou fora da empresa, posso falar tudo, livremente. né, o que eu Então, quiser. se eu estou aqui confraternizando, eu estou aqui no ambiente tranquilo, mas eu estou na presença de outros colaboradores, acabo soltando alguma palavra indevida, isso, de fato, gera prejuízo e pode causar repercussão no contrato de trabalho. Mas me diz uma coisa, o Léo falou assim, numa confraternização de Natal, numa coisa. Mas se for fora do ambiente de trabalho, fora do horário de trabalho e fora de qualquer coisa ligada ao trabalho. A gente apenas trabalha juntos, mas é final de semana, numa praia, numa coisa. Sim. Tem alguma coisa a ver com a empresa? Pronto. Aí, na legislação atual, não tem nada que aborde isso. Aí, no meu livro, eu dou algumas sugestões de soluções com relação a isso.
eu entendo o seguinte, se o empregado tiver poder de gestão na empresa, se ele for um braço da empresa fora do ambiente de trabalho, e que esse empregado tenha a sua imagem ligada à empresa, qualquer ato que ele praticar que tenha prejuízo à imagem da empresa vai poder ter qualquer repercussão no contrato de trabalho. Agora, se for alguém que não faz parte daquelas atividades essenciais da empresa, que não é um gestor, né, que enfim, é alguém que cuida mais do operacional, que cuida, por exemplo, da limpeza, ou então ali é um caixa da empresa, mas só que é mais discreto, não publica nada na rede social, essa pessoa, caso cometa algum excesso, dificilmente vai ser ligada à empresa. Então, assim, às vezes, você tem que ver de fato quem é aquela pessoa que está praticando aquele ato e qual a função dela na empresa. Então, essa é a sugestão que eu dou no nosso livro. Por exemplo, a questão, o assédio sexual. O pessoal de um setor X, não dos líderes, né? Sai final de semana. Aqui acontece o que em toda empresa acontece. Sim. Cria um vínculo de amizade, sai final de semana, vai para uma festa, vai para um canto, vai para outro. E se ali a pessoa assim, se achar assim, que foi assediada, no caso, sexualmente, isso vale? Mesmo sem estar na empresa, sem ter nada a ver com nada, apenas conheço. É um grupo de amigos, né, que saem juntos. Né? Não importa esse grupo de amigos ter pessoas do mesmo trabalho. A doutora tá cheia de perguntas polêmicas, escorregadias, perguntas capciosas. Né? Gente, são 2 advogados. Se eu não puder perguntar a vocês, aí eu vou usar aqui uma pergunta que responde qualquer coisa no direito, depende. Porque assim, ó, veja, esses são colegas, né, amigos, que estão tratando de assuntos não ligados à empresa, e caso aconteça algum excesso, em nome também do bom senso, eu acredito que não vai causar nenhuma repercussão para a empresa, no contrato de trabalho para a empresa. Agora, se, por exemplo, esse excesso é praticado em um ambiente de confraternização com outros colaboradores que não fazem parte daquela esfera íntima, secreta daqueles trabalhadores, aí eu entendo que já muda de esfera, né? Então, assim, a gente tem até uma tríade no direito que divide a intimidade em 3 esferas, né? A esfera íntima, pessoal e secreta. É um entendimento doutrinário que eu acho bem interessante. Desse exemplo que a senhora deu, essas pessoas fazem parte da minha esfera secreta. Ou seja, são amigos que se reúnem para falar besteira, para falar de futebol, de relacionamentos, enfim. Então, nessa esfera, eu entendo que não seria razoável existir interferência da empresa. Agora, se, por exemplo, é uma festa com outros colaboradores que não são ali tão íntimos, né? Não são tão parceiros da empresa, e parceiros daqueles outros empregados, aí pode sim causar qualquer tipo de repercussão no contrato de trabalho. Que não necessariamente na demissão por justa causa. Entendi. Alisson, já que você falou do teu livro ligado muito à parte digital. Sim. Como é que hoje essa parte, tanto do assédio sexual como do assédio moral, se expandiu no mundo digital? Assim, existe esses 2 crimes no mundo digital? Com certeza. Eu costumo brincar assim que as nossas redes sociais são extensão da nossa vida de fato, né? Então a gente publica coisa que não deveria muitas vezes. Ninguém quer saber o tempo todo que você está comendo. Ninguém quer saber por onde você está indo no fim de semana. Mas a gente publica, a gente gosta. Com né? certeza. Então assim, tem muita gente que explora muito além do que deveria a sua intimidade. E isso vai causar repercussões também. Então assim, para fins de assédio moral, assédio sexual, se for praticado no meio digital, inclusive para fins de prova judicial, é até mais fácil. Então, assim, se a pessoa... hoje eu tive um dia muito chato aqui na Prolabor, blá, 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 eu odeio minha chefe. Meu irmão, se bateu... Aqui na Prolabor a gente nunca tem que achar. não tem aqui, vamos aqui. Tem não. O dia, a empresa A teve um dia chato, blá, blá, blá. Então, assim, o gestor dessa empresa já tem ali uma prova irrefutável de que ela está praticando um ato contra a empresa, né? Contra a imagem da empresa. Então, assim, o mundo digital traz até mais facilidade para eventual repercussão no contrato de trabalho. E no caso do assédio sexual no mundo digital, seriam fotos, ligações, vídeos de forma indevida, né? Imagina. Elogios no Instagram, assim, que seja muito... Ocorreu até... no direct, como diz a no direct. Imagina o cara tá o tempo todo batendo palminha, mandando olhinho, a empregada não dá... Ou o empregado, né? Obviamente, não dá bola. Isso pode caracterizar um certo tipo de assédio, né? Teve uma situação recente até de um advogado, não foi? Na questão da parte de um policial penal que pegou o contato dela. Sim. Ali foi uma sequência de crimes, né? Ele faz isso com certa frequência, contra os vários colegas. advogados, né? Eu não vi não, conta pro pessoal saber também, por favor. O que ocorreu em resumo é que ele, como ele tinha acesso aos prontuários, né? Que nos presídios ficam os registros do advogado e tudo, ele pegava o contato dessas advogadas e ficava assediando.
por telefone, pelo WhatsApp, fazendo chamada de vídeo, ligação, pedindo foto, até com ameaças, né, Rafa? Que poderia dificultar o trabalho delas dentro do... E tem um tipo penal específico ele tem que ter a cobre isso proteção daí. dos dados também, né? É isso que eu falei, que envolve uma série de crimes. Ainda tem não só o a proteção dos agora dados. até a questão da LGPD. LGPD. Tem um crime que é o chamado crime de stalking, né? Que foi aprovado recentemente, que enquadra isso daí. Ele tá basicamente perseguindo aquelas advogadas, né? E já tem mesmo na lei? Foi Tem, aprovado? crime de stalking. Vala que chique. Tá, Eu e eu que achava que só isso vou era saber de só cabeça gíria. aqui, mas tem. E eu que achava que era gíria. Ah, fulano, posso- tô stalkeando fulano. Não, tem um crime de stalking. Tá aí, vou procurar saber isso aí, que é legal. Então, Pois é. stalk... Não tem, né? A gente não usa na gíria. aham. Né? Foi daí que surgiu o nome, né? Isso. Que é um nome popular, né? O nome da lei. Ah, tá. Mas isso começou sendo usado realmente Isso, na gíria. Aí, Na como se gíria. tornou um nome popular, as pessoas conseguem já ligar o que é o crime de stalker, né? Porque já sabe o que é que faz o stalker, aquela perseguição, Aham. esse tipo de coisa. Foi nesse sentido que foi criada a lei, né? Aham. Ô, Alisson, agora eu vou fazer uma pergunta pessoal, tá? Certo. O que é que te levou, fazer um pouquinho da propaganda do livro, lógico, Uhum. mas assim, o que é que te levou a abordar esse assunto? O que é que te chamou? Algum fato, alguma coisa? O que é que te despertou esse assunto, né? O que me desperta é quando você tem uma situação prática recorrente e não tem uma solução legal, né? Então, assim, essa foi a minha maior inquietação no livro. Porque, assim, eu vejo muitas empresas e muitos empregados cometendo erros e que não tem ali uma orientação legal, ou então uma orientação mais prática, ainda que doutrinária, que é a proposta do livro, para evitar esse tipo de situação. Então, por exemplo, a gente não tem uma legislação aprovada que vai orientar, que vai dar diretrizes sobre o uso de celulares fora do ambiente de trabalho. Então, isso é um tema que eu aproximo no livro também. E essa situação do empregado sem extensão da empresa. Então, basicamente, hoje, quando a gente se apresenta no grupo social, a gente fala, eu trabalho na Prolabor. Eu sou advogado do cliente X, eu sou servidor na Câmara, eu sou servidor na Assembleia. Então, assim, as pessoas basicamente usam a empresa como portfólio, né? Leonardo da Como Prolabor, cartão né? de visitas. O Leonardo da Prolabor é padrão já, né? Todo mundo conhece ele como da Prolabor. Então, assim, caso Será ele... que é porque ele começou aqui como menor aprendiz, né? Pois, com certeza. Já tem muito tempo de casa aí. Então, assim, ele carrega o nome da empresa. Então, é razoável que ele tenha algumas preocupações com a imagem da empresa. Com certeza. Então, essa é a proposta do livro. Aí, obviamente, há quem critique muito essa minha abordagem, por quê? Porque para todo mundo é assegurada a intimidade, a privacidade. A empresa não pode ter uma monitoração vigilante 24 horas naquele empregado. Então, esse é o outro contraponto que eu também enfrento no livro, né? Para não defender só meu lado. Mas eu também trago esses questionamentos que são contrários à minha tese. E é interessante isso também. Um tem a ver com assédio, né? Isso aqui, mas só uma dúvida, já que a gente tá aqui, né? Uhum. A gente falou do digital. Eu sei que a empresa, como você disse, não tem como monitorar a vida pessoal. Mas se for alguma coisa bem agressiva, assim, a imagem da pessoa associada à imagem da empresa, a empresa tem como exigir que seja retirado, que seja tirado da postagem. Perfeito. Ou que a pessoa se comporte melhor, né? Tipo assim, maneira um pouquinho, não sei o quê. Tem como? No meu livro eu trago uma proposta interessante. Eu coloco que as repercussões só vão ocorrer se o empregado praticar ato social repugnante. Então, assim, é um ato público que teve ali um caráter que abrangeu toda a sociedade, foi um fato publicado nas redes sociais, Entendi. que abrangeu e é repugnante socialmente. Ou seja, imagina só, ele estava ali, tá numa festa, acabou bebendo muito, usando droga, foi pro palco e falou muita besteira, difícil preconceituosos. E aí aquele cara da empresa X, que todo mundo conhece ele da empresa X, praticou esse ato repugnante socialmente. Aí eu defendo que sim. Entendi. Entendeu? Mas assim, eu confesso que não tem um amparo legal, porque é um tema muito novo, né? Então é um tema que é enfrentado desse livro. Também não tem como, por exemplo, um funcionário vai pra uma festa, aí tá lá, bate uma foto com uma garrafa de cachaça e eu recrimino porque eu não quero que beba cachaça. Pronto, você beba Coca-Cola. Aí você tá excedendo o seu poder diretivo. Com certeza. Né? Aí você não pode fazer isso não. Com certeza. Então, assim, que fica muito... como eu digo, essas coisas, tanto de assédio, como essa coisa de justa causa, é uma linha muito fina, muito tênue, que fica... Você não... Aquela coisa assim, o meu direito termina onde o do outro começa. Aí você não sabe
onde é que o seu termina e onde é que o outro começa, né? E por isso De que a fato. gente traz o Alisson aqui para esclarecer essas coisas, né, Alisson? Perfeito. Alguma consideração a mais para o pessoal te ouvir e a gente encerrar? O Léo tem alguma coisa a mais para perguntar? Como é isso aí, Léo? Eu acho que na parte de assédio, mais ou menos isso, né? Tem são muitas situações que vão ocorrer pontuais e práticas, né? Que a gente Isso. não tem como citar quem vai de casa a casa, como o Alisson bem falou. Tem que ser avaliado realmente o contexto geral, né? Se a Isso. empresa tomou as medidas que devia tomar, se a pessoa que sofreu o possível assédio, ela buscou a empresa para informar a empresa que estava ocorrendo esse tipo de situação para que a empresa pudesse tomar qualquer tipo de decisão, né? Se realmente houve, né? Que a gente sabe que às vezes não acontece, mas às vezes é até um assédio reverso, como Isso. como a gente bem disse, né? Às vezes aquela pessoa que alegou ser assediada pode ser assediadora e a outra parte que foi acusada de assédio acabou que ela que estava sofrendo assédio, né? Isso aí acontece muito Sim. também. Então, assim, é algo muito polêmico, mas eu acredito que deu pra gente esclarecer bastante, né? E Perfeito. falando falando um pouco da questão do tema do livro do Alisson, eu acho muito interessante porque... Mostra aí pro povo ver. Assim. Compre o livro, viu? Mas, assim, é algo que realmente não tem como desvincular. Em determinadas situações, não tem como desvincular a imagem da pessoa à empresa que trabalha, né? Então, acho que é muito importante mesmo que quem exerce suas atividades laborais ter esse cuidado, né? Principalmente nas redes sociais, porque a gente sabe que, como o Alisson bem disse, é uma extensão da sua vida, privada e profissional e tudo, né? Inclusive, você usa o seu Instagram para postar atividade de trabalho, né? Isso. Então, Com certeza. o que você posta ali repercute totalmente na sua imagem e, Perfeito. consequentemente, na imagem da empresa, né? E é interessante, Alisson, porque assim, esse tema assédio, eu considero ele legalmente um tema muito curto de ser Sim. falado. 5 minutinhos você diz tudo. Isso. Assédio isso e é um tema infinito de ser debatido. Isso. Se a gente entrar, porque a gente não entrou Não na quer entrar em casos polêmica práticos, mesmo, né? e do lado polêmico, porque a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Até porque o nosso objetivo é orientar, é esclarecer, né? É simplificar, né? Mas se a gente fosse entrar nas minúcias, podia ser uma semana todinha de podcast que eu não ia parar de falar, Com né? certeza. Então, diga lá, Alisson, assim, as suas considerações As finais. minhas Assim. considerações finais é para que você, empresário, de fato, tenha cuidado com os seus trabalhadores, né? Assim, não se preocupe apenas nessa gestão operacional. Tem muito empresário que está preocupado, lógico, é uma preocupação legítima, em fechar a caixa, em conseguir mais dinheiro para manter a empresa, mas, às vezes, um ato ali isolado do seu empregado, que por uma omissão sua, vai causar um prejuízo gigantesco para fins de indenização por assédio moral ou assédio sexual. Então, assim, esse trabalho de prevenção da própria CIPA ou dos próprios gestores é importantíssimo e evita qualquer tipo de passivo trabalhista para fins de assédio, né? Então, assim, às vezes é uma palestra, às vezes é uma fiscalização um pouco mais ostensiva e que é legal, né? Decorre do poder diretivo da empresa, vai evitar um passivo trabalhista que pode simplesmente fechar a sua empresa. Porque o processo trabalhista é muito caro, né? Então, assim, quando se puder evitar, com certeza, esse é o melhor investimento. Então, assim, o assédio moral e o assédio sexual são situações que muitas empresas vivenciam e que podem ser facilmente finalizadas, né, ou evitadas com simples consultas, né, simples consultorias, simples práticas recorrentes de orientação para os empregados. Então é importante que o empresário trabalhe com prevenção. E detalhe, né? Sempre documentar, né, Alisson? Isso, com Qualquer certeza. medida que a empresa tomar, né? Sempre estar documentado para ter o seu respaldo, né? Se resguardar de qualquer situação que possa ocorrer posteriormente. Muito bem. Muito obrigada, Alisson, tá, por atender nosso convite mais uma vez. Esse é o primeiro de uma série de convites que ainda virão, não se iluda, tá? Acho que é o quarto já. Não, mas outros virão, não tem problema. Eu não vou agradecer o Léo, não, que ele tem mais que a obrigação de estar aqui. Tá vendo só? A intimidade acaba os relacionamentos, né? Viu? Mas obrigada, Léozinho, aí pelo apoio. E obrigada a você que esteve conosco até aqui. Eu, como sempre, eu esqueço de dizer assim, gente, dá o like, compartilha com seus amigos, pede para o pessoal seguir a gente, porque é um projeto que não é só da Prolabor, é um projeto nosso, é o meu, o seu, de todos nós. E esse podcast e muitos outros estão nas principais plataformas de streaming.
Assiste esse, se você gostou, assiste outro e vai fazendo uma retrospectiva, tem muito assunto bacana com o Alice e com outras pessoas. Agradeço a você, manda dicas pra gente, dá o like, comenta e pede às pessoas para assistir também. Tchau, tchau, fiquem com a gente que ainda vai ter muito mais Prolaborcast por aí. Até mais!